E aí, galera linda, Conexão François com vocês, sabendo que hoje nós estamos com projetos novos para a Conexão, com esse layout novo e trazendo as entrevistas mais interessantes para você. Hoje nós estamos com essa pessoa incrível, maravilhosa, que todos nós gostamos aqui em Campinas, o nosso vereador Luiz Cirilo, advogado de profissão e político por opção. Luiz Cirilo, meu amigo, bem-vindo, Luiz. Vamos falar um pouquinho, Luiz, sobre a história linda que eu já sei, sobre esse rapaz incrível que é o Luiz Cirilo. François, é um prazer, uma satisfação estar com você. Quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar todos aqueles que nos acompanham nesse momento pela Conexão François e dizer que política é isso mesmo. Você tem que todo dia estar se renovando, todo dia se reinventando e principalmente usando a sensibilidade para trabalhar os problemas da sua localidade, do seu município, de acordo com as demandas que se apresentam. Luiz, a gente sabe da tua história, a gente sabe que você traz contigo uma coisa muito bonita de família, de pai. Seu papai foi uma pessoa interessantíssima e você traz junto contigo isso, e é o que nós gostamos, políticos que trazem essa honestidade, essa verdade que vem de família. E eu queria que tu falasse um pouco, Luiz Cirilo, sobre essa nova tendência, essa política nova que nós queremos. A gente quer uma pessoa, a gente quer o político como a gente, você. O que eu tenho notado, François, se você me permite, é fazer uma política de participativa. As pessoas têm que participar do mandato do político. Perfeito. Opinando, dando sugestões, fazendo críticas. E o político tem que estar sensível a tudo isso. Hoje os canais de comunicação permitem essa interação. Então o que nós temos feito é procurar ficar aberto a essa comunicação para sentir realmente qual é a demanda da população. Hoje nós vivemos na cidade de Campinas, é uma cidade muito grande geograficamente e heterogênea quanto às demandas. Sim. Tem bairro que falta alguma coisa, tem bairro que falta tudo. Então nós precisamos, dentro daquele critério de ouvir os segmentos sociais, procurar buscar medidas, procurar buscar meios e criar legislações para poder diminuir essa desigualdade que existe entre a população. É bem difícil, né, Luiz, vereador Luiz, é bem difícil trabalhar e tentar organizar essa diferença que nós temos em bairros carentes, que a gente nota que tem bairros, senhor Luiz Cirilo, nós sabemos que tem bairros com uma necessidade incrível de saúde, como é que o senhor, como político, consegue ter uma noção ou consegue ver um futuro de tentar organizar essa necessidade por bairros? Tendo pessoas nos bairros tendo a facilidade de interagir com o político. Que traz a linguagem da necessidade do povo. Da necessidade do povo. É procurando tentar abrir esse canal de comunicação que você vai saber que em determinada região, aquela região é carente em determinado setor. Que outra região, embora tenha aquele segmento de prestação de serviço público, ainda é deficitário. Então é tendo essa interação com a população que você vai saber. É impossível, numa cidade como Campinas, você visitar todos os lugares. É muito grande, né? Chega um momento que você também tem que trabalhar, você tem que entrar dentro da sua sala para poder materializar os pedidos, materializar projetos de leis. Então fica um contrassenso. Mas para que não haja essa situação, você tem que ter pessoas nas regiões, as pessoas começam a saber que naquele espaço público tem um vereador que vai ouvi-los, então eles mandam representantes. A sociedade tem se organizado com presidentes de bairros. Sim. Então isso fica tudo mais fácil fazendo essa interação. Bom, antes de mais nada, eu quero que você fique muito mais à vontade do que você está comigo. Primeiro que eu também te respeito, eu te admiro muito há muitos anos. Você interage com brilhantismo em vários segmentos, mas na cidade de Campinas você é adorado, viu, François? E eu quero te deixar a liberdade de me chamar só de Cirilo, se você quiser. Ok, vou chamar só de Cirilo. E aquela terminologia do Luiz Cirilo é mais a terminologia política que a gente usa no dia a dia, quando nós estamos em pleno trabalho. Num bate-papo como esse, nós estamos totalmente informados. Mas eu digo a você o seguinte, é possível sim nós cuidarmos da saúde pública, é possível cuidar da educação pública, transporte público, com eficiência, desde que não haja desperdício do dinheiro. O dinheiro não vá para o ralo,
E como é que se faz isso? Qual é a vara mágica que consegue fazer tudo isso? É tentar criar mecanismos, criar legislações que possam impedir o desvio dos dinheiros. Então eu fui autor, em 2009, da lei da ficha limpa. Perfeito. Foi a primeira cidade no Brasil que teve a lei da ficha limpa. Criar critérios para entrar na administração municipal. Porque hoje nós temos dois tipos de funcionários públicos. O concursado, aquele que estuda para a prova, que depois concorre, aquele que é aprovado. Depois de aprovado, para ele tomar posse, ele tem que juntar uma série de certidões para que ele cumpra os requisitos do edital. E nós temos também o funcionário comissionado, que é aquele apadrinhado, que é o amigo do político. Antes da lei, era só ser amigo de um político, ele entrava na prefeitura, ele entrava na Câmara Municipal e começava a trabalhar. Nada contra esse segmento. Os funcionários comissionados exercem um papel importantíssimo na administração municipal. Importantíssimo. Porém, precisa ter critérios para contratá-los. E eu criei a lei da ficha limpa, obrigando que o cidadão que está sendo indicado, que apresente os mesmos documentos de antecedentes criminais que o concursado apresentou. Então nós criamos uma paridade, cria-se uma situação de igualdade entre aqueles que venham a prestar um serviço público, e a partir daí nós procuramos moralizar o serviço público. O serviço público moralizado, o dinheiro do IPTU, o percentual que vem do IPVA e outros impostos locais, como o ISS, acabam sendo canalizados para situações realmente necessárias. Como eu disse, para o transporte público, para a saúde pública, para a escola pública, fazendo com que haja, então, esse retorno dos investimentos que são feitos no município, retornados à própria população. É possível fazer política séria, mas é necessário criarmos mecanismos, e a lei da ficha limpa foi um dos instrumentos. Criei também a lei da transparência dos gastos públicos. Maravilha. Você permite com que eu fale isso? Sim, maravilha, isso, incrível. François, eu acho o seguinte, eu acho que hoje o Google, ele permite com que nós possamos viajar para o mundo inteiro. Então vem aquele político, vem aquele agente público falando que precisa ir para Curitiba para ver como é que é o transporte público de lá. Eu particularmente sou contra. Como eu disse, eu acho que o Google leva o cidadão a viajar para ver como é que é o transporte público de lá. Mas há aqueles argumentos que a gente não pode querer discordar. Que é preciso ir para ver em loco, para que possa acompanhar, para fazer contatos. Então que vá. Mas quando ele volta, é lei no município de Campinas. Ele tem 30 dias para que seja publicado os gastos que ele teve quando ele foi para Curitiba. A cidade é só um exemplo. Quanto ele gastou de pernoite, quanto ele gastou de transporte, quanto ele gastou de alimentação. Isso tudo é importante porque nós procuramos moralizar o gasto dele. Se aquele agente público resolver sair de férias com a esposa, com a família, e ir para qualquer canto do mundo, aí é problema dele com a Receita. É problema dele com o fisco. Eu não tenho que prestar conta nesse momento à população. O agente público também não. Mas quando ele viaja a serviço público, ele tem que prestar conta dos centavos. Entendo eu que a gente procura moralizar e colocar regras sérias para procurar desestimular, coibir o gasto público, o excesso desnecessário. Exatamente isso. E sabemos, né, Luiz Cirilo, que isso é uma das... É uma onde vaza todo o nosso dinheiro, né? Essa coisa mal organizada. Precisamos disso sim, de uma lei que mostre os centavos e todos os gastos dos nossos políticos. Perfeito. Inclusive, eu só quero até completar, e colocamos no site da Prefeitura e da Câmara Municipal. Que fica aberto. Fica aberto. Mas eu já encontrei pessoas que falam, mas eu não procuro no site da Prefeitura. É um direito da pessoa. Mas nós temos que dar o direito para aquele que gosta de investigar, para aquele que gosta de acompanhar um gasto público, ter acesso às informações. E eu quero só pegar um gancho, você falou da minha família, e eu me orgulho muito dela. Eu tenho meu pai que é advogado, mas eu sou um vereador que veio de uma classe mediana da sociedade. E o que eu quero dizer com isso? Que acho que a maioria da população, pessoas que precisam trabalhar no dia a dia para pagar suas contas. Não tive nenhuma, não é demérito, mas eu não tive ninguém da família com cargos políticos, nunca, nenhum parente que ocupou cargo público. E isso não é uma coisa tão comum, né? É bonito isso que tu falou, Cirilo, que você vem de uma família que não vem de políticos, avô político, papai político, como nós temos muito hoje na nossa política brasileira, que vem de avós, de pais, enfim. Mas eu também não tenho nada contra, mas apenas na minha
meu caso, particularmente, não ocorreu. E quando despertou em mim, lá no movimento estudantil, essa vontade, essa paixão de fazer política, de brigar pelas coisas comuns, de brigar por melhorias públicas, eu fui procurar minha família, procurei meus pais, e no primeiro momento minha mãe ficou horrorizada, preocupada. Eu falei, mãe, mas nós precisamos de gente que queira fazer isso. Mas se alguém falar, mas ninguém vai falar. Sendo sério, ninguém vai falar. E se alguém falar, existe um fórum, existe uma justiça, existem códigos, legislações que podem dar resguardo àquelas pessoas que distorcem a verdade. Mas até hoje, viu, François, graças a Deus e graças a um trabalho sério, eu tenho um nome limpo e que me permite conversar com as pessoas, interagir, e eu tenho andado nas ruas. As pessoas têm sinalizado que a gente está no caminho certo. Então eu falei, Cirilo, vereador Cirilo, eu falei sobre o político nosso de hoje, que vem de pais, de avós que eram políticos, enfim, com um passado tudo político, né? Que já vem meio que pronto. E o bonito é que você, Cirilo, você teve que se construir como político. Exatamente. Dia a dia, tu teve que se fazer como político. E eu acho isso muito bonito. Então o político, esse novo político nosso, que ele tem que se fazer. O vereador Cirilo é muito conhecido. Eu tenho encontrado o vereador Cirilo nas épocas que nós saímos muito, que agora nessa pandemia, não, né, lógico. Mas eu tenho encontrado o Cirilo em várias festas, em benefícios e festas do pessoal, OAB, Então realmente a gente nota que o vereador Cirilo é uma pessoa muito querida e que as pessoas gostam muito. Isso é a construção do político que foi se fazendo e não algo que veio pronto. Parabéns por isso, vereador Cirilo. Eu agradeço. O Cirilo, uma coisa que a gente fica pensando muito. Um país lindo como o nosso, os estados lindos que nós temos, essas cidades maravilhosas que nós temos no Brasil. Uma coisa que eu me pergunto e que os entrevistados nossos aqui perguntam muito, e é que a gente quer saber dos políticos: é necessário, Cirilo, tantos impostos? Você fala um ponto crucial dentro de todos os estudos que eu fiz sobre o tema. Chegou a hora de nós fazermos uma reforma tributária no nosso país. Passou até o momento. Uma reforma onde tenha menos impostos e que possa o empresário efetivamente pagar e ver daquele valor que ele está pagando o retorno que a população está recebendo. Hoje tem uma infinidade de impostos, algumas dezenas de impostos. Fica até sem controle o próprio Estado, esse Estado como um todo, o Estado federativo, de controlar. Permite, inclusive, sonegação de alguns e uma carga tributária pesada para outros que pagam, ou seja, uma desigualdade terrível. O caminho, a solução seria uma reforma tributária, onde se condensasse mais os impostos e olha lá se nós não voltássemos a pensar numa ideia que surgiu há 20 anos atrás, uma espécie de imposto único. Países desenvolvidos, países de primeiro mundo, quando você compra a mercadoria, o cara já está sabendo, o cidadão já sabe quanto ele paga do produto e paga do imposto. E é em cima desses valores que você pode cobrar realmente o governo do estado, o governo federal e o municipal sobre aquela cota parte que está sendo destinada de impostos. Então eu acho que nós precisamos tratar desse assunto com muita seriedade. Eu tenho visto que nesses últimos anos está tendo um movimento muscular dos políticos no âmbito federal de se fazer algo. Tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma previdenciária e agora o tema é a reforma tributária, que não pode passar. E depois dela e concomitante com ela, nós precisamos também fazer uma reforma política. Eu acho que quando nós estivermos com esse quadripé do trabalho que foi feito, da previdenciária que foi feito, do político e do tributário, eu acho que nós vamos estar muito próximo de permitir com que a sociedade tenha tratamento mais justo, mais igualitário. E quando eu falo de política, porque hoje a reforma política é necessária, eu sou defensor das eleições numa data única. Num dia só, eleição para presidente, senador, governador, deputado federal, estadual e vereador, prefeito e vereador. Porque a eleição custa dinheiro. Perfeito. E ela permite o chamado trampolim político. O indivíduo pula de mandato, ele assume um compromisso com a população para um cargo, no meio da trajetória tem uma outra eleição, ele vai para essa outra eleição, ganhando ou não, aqueles compromissos ficam interrompidos.
às vezes o seu suplente, o seu sucessor, não tem aquele mesmo compromisso que ele assumiu por ocasião da vitória sua. Então nós temos que pensar sério. Eu acho que hoje os meios de comunicação, você vê pela própria conexão, François, permite com que a gente possa interagir. Um tema que no primeiro momento é um tema chato, política, mas se visto, necessário, se né? visto com devido respeito, é um tema importante, porque nós estamos lidando com os bens principais de um ser humano, que na verdade acorda de manhã, vai trabalhar, volta muito cansado e tem pouco convívio com a família antes de dormir. Tem que alguém pensar por eles. Essas pessoas têm que ser pessoas sérias, preparadas e responsáveis. Cirilo, eu tenho notado que, eu não sei se a idade nossa, a nossa idade, Cirilo, a gente vem com e também os jovens nossos que estão vindo agora, estão vindo com uma cobrança maior. E isso vai atingir muito a política, acredito. A gente está vindo com uma exigência que o nosso político, ele seja mais humanitário, que fale uma língua de irmão. E eu sinto que cada ano que passa, Cirilo, a nossa política está mudando. Olha, e eu acho, na verdade a gente não pode fugir, por mais que você não goste de política, a política ela é muito necessária. É a única solução para nos colocarmos em uma posição maravilhosa no mundo atual, é a política. E nós temos que exigir sim que o nosso político venha com essa pegada de mais humana, mais branda, que lute mais pelas pessoas necessitadas. E hoje a exigência está muito interessante como isso, Cirilo. Isso abre um leque enorme, porque hoje nós queremos o quê? Uma política que nos proteja como seres humanos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Hoje nós queremos uma política que nos protege mais, que protege o nosso meio ambiente. E eu sei que tu tem uns projeto incrível em relação a isso, essa proteção dos animais, do nosso meio ambiente. E é tão bonito isso que eu conheci desses projetos teus, Cirilo. François, inicialmente quero te cumprimentar de novo. Você falou um tema importante, que foi da participação. A população está mudando. Opa. A população está se renovando. A população hoje do século XXI não é a mesma do século passado, não sob o ponto de vista de ter nascido, não, sob o ponto de vista de entendimento, de cobrança. Hoje a população, senhoras de idade, que até então nem falava de política, hoje ela sabe nome de ministros do Supremo Tribunal Federal e já não sabemos mais nome de jogadores da seleção brasileira. Nós estamos crescendo enquanto ser humano. Perfeito isso. Você concorda comigo? Sim, que está tendo essa evolução? Totalmente. Você conversa com pessoas, ela critica um ministro, às vezes elogia outro, às vezes critica um grupo de ministros, mas quando a gente vai falando de seleção brasileira, a gente já não lembra o nome do jogador. Quem é o goleiro, quem é o centroavante. Tirando um ou outro expoente do futebol, a gente já não sabe mais os nomes dos jogadores da seleção. Sob o ponto de vista futebolístico, a gente fica triste. Mas sob o ponto de vista de evolução, a gente vê que nós estamos evoluindo. E quanto a projetos de leis, eu tenho procurado diversificar muito. Na causa animal, por exemplo, eu fiz um projeto de lei que proíbe a instalação aqui de clínicas laboratoriais que possam usar animais domésticos, de experimentos, para produtos inclusive de higiene feminina, de embelezamento, de estética, proíbe. E depois que nós fizemos essa lei em Campinas, vários outros municípios pegaram essa mesma demanda e fizeram esses projetos, essas leis nas cidades. Então você vê que é um caminho certo. Nós temos os animais, hoje nós temos tantos recursos para usar, nós não precisamos usar a pele de um animal. Eu estou me referindo que saiu numa cidade do interior, que depois de tirar o pelo do animal, do cachorro, eles estavam raspando a pele com aquele suco, estavam fazendo algum tipo de cosmético. Então, eles raspam, na realidade, para ter uma penetração mais rápida na pele do animal. Isso quando, Cirilo, quando o animal não vem a óbito. Então fizemos essa lei proibindo, Campinas é proibido dessa lei. Outras cidades da região vieram nos procurar, eu passei como havia materializado, como tinha surgido a ideia, a essência do projeto, e a partir daí nós proibimos na cidade de Campinas. E eu quero deixar uma coisa clara a você, é o seguinte: o político, como um todo, eu falo por mim, eu não tenho
tenho uma bola de cristal que eu acordo, acendo ela e uma lâmpada e passo a ter ideias. Quando eu falei que nós tínhamos que estar próximo da população, nas demandas da população, é uma população única, que às vezes ela sugere, ela dá a ideia de um projeto de lei. E eu tenho várias leis que foram emanadas do povo, viu? As pessoas sugerem, eu tento materializar, eu tento amoldar a realidade da nossa cidade com aquilo que está sendo sugerido e muitas das vezes consegue fazer bons projetos de leis. Que bonito, vereador Cirilo, que bonito saber que o senhor se preocupa tanto com esse item que nós estamos exigindo muito hoje nesse mundo moderno. 185 projetos de lei. É muita Fala um coisa, pouquinho né? sobre isso, Cirilo. Eu consegui, em 185 projetos de leis, você tem que ter leis para vários segmentos da sociedade. Então eu tenho leis para idosos, para deficientes visuais, eu tenho muitas leis de combate à corrupção na nossa cidade, eu tenho 12 projetos de leis de combate à corrupção em Campinas. Alguém vai falar, mas é preciso tudo isso? É preciso ter lei para proibir? As pessoas não sabem que não é para desviar dinheiro? Eu acredito que as pessoas, de uma maneira geral, saibam, mas você precisa, como legislador, criar mecanismos que, se ele violar aqueles preceitos proibitivos, vai ter uma sanção correspondente. Ele não pode mais trabalhar numa administração municipal, facilita encaminhar toda essa documentação para um órgão do Ministério Público para fazer uma investigação criminal. Então nós temos que criar meios. Como eu também tenho leis, por exemplo, para idosos. Eu obriguei, para deficientes visuais, eu obriguei no município de Campinas que todas as agências bancárias disponibilizem um caixa eletrônico, expedindo o extrato bancário em braille. Para o deficiente visual não ser obrigado a ser dependente de alguém na agência. Que ele utilize, as agências coloquem pisos podotáteis nas agências. É lei minha. Você vai numa agência, você vê o piso podotátil. Às vezes aquela pessoa que não tem deficiência visual não nota. Mas aqueles pisos com um certo relevo... Que é importantíssimo. É lei minha, fazendo com que a agência bancária, independente da bandeira da agência, pode ser qualquer banco, tenha essa disponibilidade para os usuários, para os clientes. É lei de minha autoria que obriga que as empresas que comercializam pilhas, lâmpada incandescente, fluorescente, baterias de celulares, ela comercializa, ela tem que ter também um depósito, ela tem que ter uma caixa receptora para, se a pessoa for lá e devolver aquele material usado, para não descartar no lixo comum, ela seja receptora para depois dar o fim correto desse material. Remédios vencidos, obriga que as farmácias de Campinas recebam os medicamentos vencidos, xaropes, para que não seja um descarte incorreto no vaso sanitário, no fundo do quintal. Proteção ao nosso meio ambiente, galera, isso é muito importante. É exatamente isso. Então eu tenho procurado diversificar, mas isso são todas demandas, a grande maioria, pessoas que sugerem, pessoas que, às vezes, através de uma crítica, eu vejo que é possível, através de uma crítica construtiva, tentar melhorar uma deficiência do ordenamento jurídico municipal. Então sempre é possível. Quando se tem vontade e conhecimento, é possível melhorar. Cirilo, vereador Cirilo, quarto mandato. Não, quarto, eu estou no terceiro, né? Mas com certeza, se Deus quiser, indo para o quarto, né, vereador Cirilo? E essa energia, Cirilo, que a gente sente em você, a gente sente, vereador, que você traz uma energia positiva. É bem difícil nessa época ter essa garra, Cirilo, que você tem, e essa vontade, esse tesão em fazer a política correta. E eu quero dar os parabéns para você, vereador Cirilo, eu te admiro muito. É um menino, de pessoa nova, mas eu falo assim, Cirilo é um rapaz jovem e que vem com uma experiência incrível de política construída por ele mesmo, dia a dia. Está de parabéns, Cirilo. Eu sou já um jovem idoso, né? Já pode falar assim que eu vou me sentir bem também. Mas eu vou dizer a você o seguinte, eu continuo depois, terminando o meu terceiro mandato, com o mesmo estímulo que eu tinha no primeiro mandato. As coisas se renovam, eu faço com paixão. Eu sou político por opção. Você falou bem, sem combinar, você falou uma coisa que é exatamente isso. Enquanto eu tiver com essa energia, enquanto eu tiver com esse compromisso de fazer algo pela minha cidade,
eu vou estar continuando a exercer esse mandato que me foi conferido pela população com muito amor, com muito carinho. E eu vou dizer mais, eu quero fazer carreira política, viu, François? Quem quer fazer carreira política tem que estar todo dia se renovando para tentar mostrar para aquela população que está descrente, e está descrente com razão, porque os noticiários dos jornais são terríveis. Nós temos que mostrar que é possível fazer política de forma diferente, que existem pessoas diferentes das outras, como tem os ruins, tem os bons também, e eu quero tentar todo dia me policiar para estar nesse grupo dos bons. Na verdade, nós temos que entender que não podemos generalizar. Na política, tem pessoas maravilhosas, galera. Tem gente boa que querem fazer, sim, um trabalho muito bonito. E devemos acreditar. E parabéns, Cirilo. Acredito que você é uma das pessoas que eu mais admiro. Obrigado. E vou continuar sempre admirando pelo seu caráter e por essa espontaneidade sua, essa simplicidade. Isso acaba me estimulando ainda mais a continuar nesse caminho. Eu falei num determinado momento e volto a falar. O que as pessoas sinalizam na rua, a sua fala agora nesse encerramento, mostra que eu estou no caminho certo, realmente, eu estou trabalhando muito, trabalho respeitando a população, a partir do momento que eu me investi nesse cargo, enquanto durar, porque tudo é passageiro, mas enquanto durar, eu vou honrar essa confiança que me foi depositada. E se você me permitir, aqueles que estão nos acompanhando, eu quero deixar o site meu. Perfeito. Eu tenho o meu site que é o www.cirilo.com.br. Lá tem todas as minhas leis, lá eu tenho um espaço de comunicação das pessoas sugerindo, às vezes fazendo críticas. As críticas também são importantes porque às vezes arruma a rota do político. E então eu tenho esse canal e eu permito a qualquer um, mesmo de outra cidade, mesmo de outra localidade, às vezes dar sugestão. Às vezes, e foi através de canais como esse de comunicação que outros políticos, que algum amigo viu, pediu para o político me procurar, de cidades até de fora do estado de São Paulo. E hoje somos amigos e hoje as cidades acabam tendo algumas legislações que a gente implantou na cidade de Campinas. Quero por derradeiro te agradecer. A sua entrevista, da maneira que você faz, facilita muito a verbalizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conhece. Mas de tudo, você facilitou o meu trabalho. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham pela Conexão François. E você me chamando, eu vou estar aqui de novo. Legal, galera! Cirilo, repete aí o teu site, doutor. www.cirilo.com.br. O Cirilo com C de casa. Galera, segue lá o Cirilo, uma pessoa incrível, maravilhosa e que nós vamos querer sim que esteja sempre conosco aqui na Conexão François, ok? Sabendo tudo sobre política, sobre essa trajetória linda e incrível desse jovem político e que nós queremos muito sim, uma parte humana que venha à flor da pele, que se faça, além da política, algo mais. Parabéns, Cirilo, estamos juntos, meu amigo. Bom, galera, como já sabe que já é de costume, eu vou entregar agora para o Cirilo, para o nosso convidado, um produto incrível que segue a mesma pegada do Cirilo, do nosso vereador Cirilo. Um produto vegano, com nanotecnologia, com toda a segurança e proteção para o meio ambiente, para os nossos animais, ok? Um presente para o Cirilo e para a esposa dele. Pessoal, eu agradeço, você é uma pessoa maravilhosa, eu tenho certeza que esse produto também é maravilhoso e deve ser usado bastante para prestigiarmos, inclusive, o meio ambiente. Obrigado, galera. Cirilo recebeu o Charbon, assinado por nossa amiga maravilhosa Daniele Vinicius. Obrigado, Cirilo. Obrigado, meu amigo, político incrível, maravilhoso, essa pessoa que a gente gosta muito, transparente e que fala a política que nós queremos. Galera, hoje a entrevista foi incrível com o nosso amigo Cirilo, Conexão François, com entrevistas incríveis com políticos, entrevistas maravilhosas que a gente traz até você. Um abraço, galera, até mais.